Oi, meu jovem, voltando aqui aos conteúdos, né? Hoje é um novo dia, um dia novo. Vou tentar botar isso aqui na NEAD para você ver como é que é a coisa. Bom, a gente conversou um pouco sobre integrais iteradas, né? Que diabos é, como é que resolve mesmo integral e tal, integrais iteradas. A gente vai ver qual é a relação dessa bagunça aqui com a integral dupla, né? Então, antes da gente começar a conversar de fato, eu tenho que saber umas coisas. Por exemplo, quando que uma integral dupla existe, né? Vou botar aqui, quando uma integral dupla existe. Essa é a pergunta. Então vamos tentar botar umas condições para que esse troço exista, né? De cálculo 1. Ah, que maravilha. Cálculo 1 a gente sabe uma coisa bem simples, né? Então se a gente tem lá, né, vai calcular assim uma integral de a até b fx dx. O que a gente sabe disso daqui? A gente sabe o seguinte, ó. Os valores de f nos pontos A e B não alteram o valor da integral. Não faz sentido isso? Por exemplo, né, se eu pegar lá assim, ó, eu vou fazer o desenho, porque esse aqui é melhor. Peraí que meu negócio está inclinado aqui, ó. Aquele problema, né? Meu referencial já está inclinado, então qualquer coisa que eu faço reta, sai inclinado. Então faz de conta aqui que a gente vai ter dois pontinhos. Vai, por que trocou aqui, gente? Cadê a cor vermelha? Eu não estou vendo a cor vermelha. Só cor. Peraí, vou arrumar aqui, tá? Não, sumiu. Vou botar aqui, ó, A e B. Aí a gente pega uma F aí qualquer, F é da X. E aí a gente calcula a integral. Certo? Então aqui, ó, ela não influencia o valor da integral, né? Esses pontos aqui, A e B. Se a F for 3, né, faz de conta assim, ó. Se bem aqui for, vou botar em vermelho de novo. Se o valor do F de B foi isso aqui, e o valor de F de A foi isso aqui, tanto faz, né? Então não altera. E outra coisa, outra pergunta que eu tenho que fazer de vocês é a seguinte: e se eu tirasse assim dois pontos aqui assim? Vou tirar aqui o C1 e vou tirar aqui o C2, certo? Aqui não tem mais esses pontinhos aqui, vai ficar uns buraquinhos assim. Certo? A pergunta que eu vou fazer é: sem os pontos C1 e C2, o valor da integral vai mudar? Certo? Então, tá bom. Aí eu troquei aí o C1 e o C2. Agora, vamos pensar numa outra situação aqui, ó. Eu tenho a mesma integral f dx. Aí eu vou remover o intervalo entre C1 e C2, certo? Agora aqui vai alterar o valor da integral, né? Por que vai? Aí vem a pergunta, né? Por que vai alterar o valor dessa bendita agora? Você já vai começar a pensar sobre isso aqui. Deixa eu pegar a cor vermelha. E agora eu vou remover isso aqui, ó. Opa. Aqui não tem mais nada, ó. Então eu arranquei fora isso aqui tudo, né?
pergunta é: por que muda? E é essa passagem daqui para cá que vai fazer você entender umas condições para que as funções de duas variáveis sejam integradas. Né? O que aconteceu aqui, meus jovens? Aqui, ó, a gente removeu 4 pontinhos, o A, B, C1, C2. Isso não altera o valor da integral. Poderia ter removido mais pontinhos? Poderia ter removido mais pontinhos. Por quê? Em uma variável só, um ponto não vai contribuir para mudar o valor da integral, porque o comprimento de um ponto é zero. Né? Então, na hora que você arrancou fora um pontinho e foi montar aquele retângulo bem aqui, ó, qual é o tamanho da base dele? É zero, né? Porque um ponto não tem comprimento, certo? Olha aí, ó. Vou anotar aqui, ó. Um ponto. Ih, ficou a verde, tá meio feio. Um ponto não tem comprimento. É um troço de comprimento nulo, né? Então, na hora que você for montar lá os retangulinhos e fizer o limite, quando ele for para zero, não vai contribuir para a área. Diferente desse cara aqui, ó. Se eu arranquei aqui o intervalo entre C1 e C2, agora esse intervalo tem comprimento. E aí quando eu arranco um troço que tem comprimento, aí sim, né? Esse retângulo aqui teria uma base, né? Então olha só, na reta, um intervalo tem comprimento. A furadeira começou aqui, né? Então essa é uma das condições que a gente tem para que uma integral dupla. Aqui não vamos falar de integral dupla ainda não, né? Vamos falar assim de integral na reta ainda, integral de cálculo 1. Né? Para que uma integral de cálculo 1 exista, né, que aquele limite funcione, o que tem que ter? A função ela não pode ser sensível a conjuntos que não têm comprimento. Ou seja, toda vez que eu arrancar um conjuntinho que não tem comprimento, não mudaria o valor da integral. Certo? Então, basicamente é isso, né? Para você conseguir que aquele limite da integral, não botei, né? O limite da soma de cálculo 1, certo? Então agora o que a gente vai pensar? A gente vai pensar no seguinte: quais seriam os conjuntos que teriam o análogo ao comprimento nulo, né, no plano x, y? Porque agora a gente tem duas variáveis, né? Ali eu botei de cálculo 1, agora nós vamos para plano x, y. Né? Conjuntos de, vou botar assim, ó, conteúdo nulo no plano x. Bom, então a gente viu lá que na reta um ponto não tem comprimento, então ele seria um conjunto de conteúdo nulo. Aqui no plano a gente tem quais são, o que seria, né, o análogo ao conteúdo. A gente investiga as coisas que tem área, né? Conjuntos que tem área positiva, né, maior que zero, eles não têm conteúdo nulo. Certo? Então, para a gente aqui, conteúdos que não tem conjuntos que não têm área, eles teriam conteúdo nulo, né? Quais seriam os conjuntos de conteúdo nulo?
conjuntos de conteúdo nulo. Vamos fazer uns exemplos, né? Espera aí que eu vou ter que botar outro negócio. Vou botar assim, pontos fixos, né? Tipo x0 e y0. Um ponto, quando você olha no plano, ele não tem área, não é? Outro conjunto de conteúdo nulo que é simples, né? As retas. Qualquer reta não tem área. Porque é uma dimensão só, né? Faz sentido isso para você, gente? Aqui eu estou falando só de um... Nem defini o que é área, nem escrevi muita coisa sobre o que é esse conteúdo nulo, tá? Para não ficar tão complicado. Né? Então a gente tem retas, pontos, né? Eu vou botar outro aqui que vai acontecer muito, que são as curvas parametrizadas, né? Que são curvas de uma única variável, né? Dependem de uma variável só. Então, se uma curva ela depende de uma variável só, geralmente ela pode ser vista como uma reta encurvada, né? O que eu estou querendo com essa coisa de conteúdos nulos? Buscar os conjuntos que não interferem no valor da integral, certo? Para a gente garantir o seguinte: quando que uma função vai ter uma integral dupla, né? Então, se você pegar uma função e numa determinada região ela for contínua e podendo ser descontínua em conjuntos de conteúdo nulo, se a função ela não explode para o infinito, ela vai ter integral, certo? Que é um dos resultados que a gente tem para tentar garantir a existência dessas coisas. Ou seja, se uma função ela é problemática em algum lugar, mas se esse lugar ele tem conteúdo nulo, então a integral vai existir, certo? É basicamente isso que eu queria dizer com vocês para a existência da integral dupla, né? Vou só anotar aqui, ó. Existência, né? Isso é na verdade um teorema. Não se preocupe, a gente só vai ver esse teorema aqui, o negócio está entendendo. É só para a gente ter uma ideia. Então olha só, né? Se eu tenho um domínio lá contido em R2, certo? Ele sendo limitado, ou seja, não vai para o infinito, né? E uma função f de x, y também limitada, ou seja, não explode, né, para o infinito, também limitada em D, certo? Aí eu tenho que botar aqui, peraí, mais uma coisa. Se f é também limitada em D, né, e contínua, exceto num conjunto de conteúdo nulo, eu vou chamar de conteúdo nulo, né? De conteúdo nulo, então a integral dupla em D da f de x, y, dx, dy existe. Ou seja, a função é uma função integral, tá? Era melhor ter feito uns desenhos, né, e tal, pá, mas o vídeo já tá, não sei nem quanto tempo tá o vídeo, quanto tempo tá o vídeo, gente, 15 minutos. Ah, gente, olha, desculpa, eu tô fazendo uns negócios teóricos demais, né, e aqui não tá te ajudando muito, né, eu espero que esteja ajudando a entender o que é uma integral dupla, para você gerar um contexto. Todas essas coisas que eu falei até agora são bem teóricas, né? Exceto as integrais iteráveis, que são as coisas que a gente vai fazer daqui a pouco. Tá bom?
Mas não se preocupe, você vai ter que fazer exercício, né? É bom ir praticando. Isso aqui é para a gente criar um contexto para entender o que são as integrais duplas, tá bom? Aí o próximo vídeo já começa com uma coisa um pouco mais prática, que é de fato calcular as coisas, ver as propriedades e calcular as coisas com integrais iteradas. Beleza? Tranquilidade? Então tá bom. Até o próximo vídeo.